Boa noite a todos. Estamos aqui então mais uma vez para o nosso estudo da Gênese de Allan Kardec, do Gênesis bíblico, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Para dar início ao nosso estudo de hoje, eu vou pedir para a nossa irmã Dona Silvia fazer a prece inicial por todos nós. Deus nosso Pai, Jesus, amigo, mais uma vez, Senhor, nos reunimos em Teu nome para iniciar mais um estudo dessa noite. Pedimos as Suas bênçãos, a Sua proteção, a orientação, que nós possamos ter um bom entendimento, que a espiritualidade amiga possa estar sempre nos intuindo e que nós possamos captar essa intuição. Desde já agradecemos que Jesus abençoe todos nós. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Pessoal, a Gênese, então, nós vamos fazer hoje o item 47. Lembrando aí que o 46, ele trouxe para nós, né, a questão da pessoalidade ou a personificação, né, de um líder para as doutrinas. No caso, na doutrina de Moisés, né, da primeira revelação, o próprio líder Moisés, e no caso da segunda revelação, que é o Evangelho, o líder, né, sendo Jesus Cristo. E aí falamos, né, de algumas consequências dessa personificação, sendo que a principal delas é que a doutrina fica dependente, então, de um líder, né? Ela fica dependente daquele protagonista, vamos dizer assim, aquele que trouxe. E nesse sentido, quando nós falamos da doutrina de Jesus, é excelente. Nós temos o Cristo, né, como o nosso mestre, nós temos o Cristo como... Mas falamos de outros líderes que não Jesus, nenhum desses líderes tiveram assim 100%, vamos dizer, né, de aproveitamento. Eles tiveram momentos de falha, porque são seres humanos. O guia e modelo, o espírito mais puro, né, que já esteve aqui no nosso planeta, é Jesus Cristo. Então, não teria esse problema a gente seguir, né, o líder do cristianismo. Inclusive, isso é o ideal. O grande problema é que a maioria daqueles, né, que tiveram a oportunidade de estar com Cristo ali no início da propagação do Evangelho, né, poucos anos depois, e podemos dizer até hoje, não compreenderam o Cristo como esse ser divino, esse Filho de Deus, esse que veio exatamente para ser esse nosso guia, modelo e protagonista, né, da nossa salvação. Na verdade, para ser aquele que nos ampara e que nos ajuda na nossa salvação. Protagonista da nossa salvação, devemos ser nós mesmos, né? Cada um responsável por isso. Bom, por nós vermos então o Cristo Jesus de uma maneira muito humana, de uma maneira pessoal e de uma maneira equivocada, né? Esperando um Salvador que fosse liderar exércitos, que fosse libertar o povo judeu da opressão romana, acaba que a gente teve também uma experiência negativa em termos do Evangelho, de ser uma doutrina personificada. Porque nós não víamos o Cristo como Salvador real, mas sim como um ser humano comum, né? Ou muitas vezes um charlatão. Tanto que no momento que o Cristo veio, a gente escolheu Barrabás, né? Escolhemos um ladrão e jogamos o Cristo na cruz. E o outro problema da personificação
seria o quanto essa doutrina alcançaria, né, de pessoas. Porque dependendo de um só para propagar, fica circunscrita, então, né, no meio mais próximo do líder, né? Com o espiritismo ocorre o contrário. A doutrina é dos espíritos. A doutrina é dos espíritos. Allan Kardec foi o codificador, o organizador, né? Mas com a doutrina sendo dos espíritos, ela não tem essa personificação, né? E aí ela evita coisas, né, como fanatismo e principalmente a divulgação da doutrina espírita, ela se deu de forma muito rápida em uma época, né, que não tinha internet, não tinha televisão, rádio, né, de maneira muito escassa. Essa propagação ainda ocorreu de forma muito eficiente porque veio dos próprios espíritos em vários locais do mundo. Então a doutrina espírita vem com essas vantagens, né? O item 47, ele continua então falando dessa questão aí da personificação, mas já trazendo também outros aspectos. Vamos à leitura. Esta circunstância inaudita na história das doutrinas lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto, em determinado país, será materialmente impossível que a persigam em toda parte e em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe embaraçarem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá ainda mais. Se a ferirem num indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela promana. Ora, como os espíritos então estão em toda parte e existirão sempre, se por um acaso impossível conseguissem sufocar a doutrina espírita em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza, e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis aí de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Aqui então, né, gente, fala de uma outra vantagem da questão da doutrina espírita não ser personificada, né, dela ter esse caráter de, de ser atribuída a um conjunto, né, de espíritos, que é o fato de não conseguir suprimir ela. Quer dizer, a doutrina espírita ela veio para ficar, ela veio como uma necessidade da humanidade, né? Ela veio planejada por Jesus, que lá no Evangelho já dizia que enviaria, né, um consolador prometido através do Espírito de verdade. Vem então a doutrina espírita com essa característica, consola, né? Já discutimos isso, principalmente porque esclarece vários pontos, nos dá esperança de vários outros, e ela tem essa característica de permanecer, né? A doutrina espírita, sendo uma necessidade da humanidade, sendo planejada pelo Cristo, ela é algo perene, né? E exatamente para essa finalidade também, ela vem como uma doutrina de um conjunto. Porque, como é dito aqui, né? Estando em todos os lugares, é impossível acabar com a doutrina espírita. Tá? Quando a gente personifica, né? Olha só, personificando, né? A primeira revelação em Moisés. Moisés caminhou ali com o povo hebreu 40 anos, né? Até a terra prometida. Ele não entrou na terra prometida devido a um ato lá de desobediência a Deus. Mas aquele povo dependia de Moisés, né? Moisés subia para orar lá no Monte Sinai, o povo já inventava bezerro de ouro, ou seja, totalmente dependente. A doutrina do Cristo, né, o Evangelho de Jesus, sendo Jesus o Filho de Deus, nós pregamos ele numa cruz. Né? Fizemos mal ainda para ele, tentando aniquilar. O cristianismo, né, foi tentado aniquilar de todas as formas no início, lá no Oriente Médio, né, principalmente com a opressão romana.
tá? Foi através de muito sangue dos mártires que o cristianismo, né, prosseguiu. Então, foi uma forma muito árdua e difícil, né? Vieram espíritos ali missionários mesmo para reencarnar ao lado de Jesus para conseguir fazer com que o cristianismo permanecesse. E o espiritismo, né? Outra coisa que fala aqui, né? Se a gente pode, né, ferir humanos, né? Se a gente pode maltratar, os espíritos eles estão em todos os lugares, né? E esse tipo de mal, né? De sofrimento que a gente causa uns aos outros, nos espíritos a gente não consegue fazer. Ou seja, todas essas vantagens fazem com que a doutrina espírita seja algo duradouro, seja algo que venha para ficar, exatamente porque a humanidade precisa. Tá? Alguém quer comentar, gente, alguma coisa aqui? Kardec ele finaliza aqui, né, que mesmo que conseguisse suprimir a doutrina espírita, né, em todos os locais, aniquilar ela completamente, a gente não conseguiria acabar com ela. Rapidamente ela surgiria de novo. Por quê? É uma doutrina dos espíritos. E Allan Kardec, né, gente, sabe o que era, consciente da missão que tinha, ele fazia questão de deixar claro essa 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 não sei como eu falo a palavra, mas esse pertencimento, né? A doutrina espírita ela pertence aos espíritos. Os autores são os espíritos, né? E não próprio Allan Kardec. De novo, né? Já falamos algumas vezes, até por isso o termo kardecismo ele é equivocado. É espiritismo, né? Que vem, né? Da doutrina espírita. O espiritismo é um segmento, é uma maneira, né? Um pensamento, é uma filosofia. E a doutrina espírita é esse conjunto, né, de ensinamentos que os espíritos trazem para nós. Eliana, Oi? quer falar? Não, não falei nada não, mas agora eu vou falar. Aproveitar, deixa aqui. Eu estava lendo aqui, você está falando do aniquilamento do espiritismo, né? Eis do que se devem persuadir os que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Porque o espiritismo repousa sobre um fato, e esse fato está na natureza, e não se podem suprimir as leis da natureza. Aí eu fiquei um pouquinho confusa. Vamos lá. Depois o Allan Kardec explica, então, né, essa ideia da doutrina espírita ser atribuída a vários espíritos, a um conjunto, a um grupo, e aí nós discutimos, né? Fica mais difícil, então, de acabar com a doutrina espírita, né? Allan Kardec complementa que antes ele fala, né, que os espíritos estão um parágrafo antes aí, ó, um período antes. Ora, Estão por como os toda parte. espíritos estão em toda parte, né, ou seja, isso Sim, é uma lei natural. Os sim. espíritos estão em todos os lugares, nós somos espíritos, né, criados por Deus, Uhum, isso é uma lei natural. É um fato, então, isso, né, que está na natureza. É uma lei natural. Lei natural nós já discutimos também, né, gente, que é uma lei de Deus. Né? É tudo a mesma uhum, coisa. Lei natural é lei divina, acaba que se mistura. Então, o espiritismo vindo dos espíritos, né, ele também é uma consequência de algo da lei da natureza, uhum, tá? E por isso vai durar. O final aí que ele fala, né, eis aí de que se devem persuadir. Quer dizer, aqueles que querem acabar com o espiritismo, persuadir é o mesmo que se convencer, né? Eles devem se convencer de que o espiritismo é uma lei natural. É um fato que uhum. está na natureza que não vai ter como acabar. É isso que o Allan Entendi, Kardec quer dizer aí. entendi. Agora entendi. Essa revista espírita eu não li, viu, gente, esse trecho aí, mas quem tiver interesse está falando da perpetuidade do espiritismo, quer dizer, o espiritismo
para sempre, né? Perpétuo é aquilo que fica direto, aquilo que é duradouro, né? Para a eternidade. Quando a gente fala, né, prisão perpétua, quanto a pessoa estiver encarnada, ou seja, ao longo de todo um período. Como o espiritismo não está ligado a uma coisa material, só da vida encarnada, é uma lei natural, né? Nós entendemos essa perpetuidade, essa durabilidade, né, para a vida toda, encarnar e desencarnar. Beleza, gente? Perpetuidade do espiritismo. Perpetuidade, porque nós todos somos espíritos, né? Então não tem como acabar, né? Porque Exatamente. quando a gente fala espiritismo, a gente pensa na religião, no fato da religião, né? Uhum. Porque a gente confunde um pouco, sabe? Eu, no caso, espiritismo vem porque nós somos todos espíritos, né? Então é uma religião natural, né? É uma doutrina natural, porque nós somos todos espíritos, né? Então aí dá para a gente dar uma confundidazinha. Bom, eu tenho essa dificuldade, mas agora sim É, entendi. o espiritismo, o que ele está falando é da doutrina espírita mesmo, né? Uhum, Desse conjunto, né, de ensinamentos, de leis, de conhecimento uhum, que os espíritos trouxeram para nós. Era como se ele dissesse assim, ó, a terceira revelação, né, que é o espiritismo, ela é uhum, perpétua, ela é para entendi. sempre. E não temos, né, gente, acho que eu já comentei isso em algumas outras vezes, não temos nenhuma expectativa aí de vir uma quarta revelação, tá? Não temos, porque o espiritismo ele já explica tudo, né? Então, ele vem para complementar, né, as ideias de Jesus. Quando Jesus fala lá do Consolador prometido, ele fala assim: vou enviar o Consolador prometido, o Espírito de verdade, para restabelecer, né? Restabelecer é o quê? Estabelecer de novo. Quer dizer, trazer de novo as ideias de Jesus. Então, por isso que a gente fala, né? Cristianismo redivivo, né? Através do Espiritismo. Ou seja, as ideias que a gente precisa para a salvação, Jesus já trouxe. Ele é o guia e modelo, ele já trouxe as leis naturais, né? As leis de amor e tudo. Já ensinou como é que é. Sabia que a gente ia esquecer, que a gente não ia entender tudo na hora, e para isso enviou o Espiritismo. Como consolador, né? Se consola é porque tem aflição. Essa aflição ela surge porque nós, em algum momento, né, não entendemos o Cristo, ou entendemos e não quisemos seguir as leis de Deus, né, e o próprio Evangelho. Então, tem aflição por isso, e tem aflição também por causa de sofrimento, por causa de provas e expiações. Então, o Espiritismo consola nesse sentido, porque ele esclarece e traz esperança. E ele reestabelece, né? Lá no, acho que é no Evangelho de João, que vai estar isso, né? Falando do Consolador prometido, ele fala, né? Para reestabelecer. E Allan Kardec faz um comentário na própria Gênese aqui, né? Tem, se eu não me engano, lá para o próximo item 20, por aí. Ele faz um comentário no primeiro capítulo aqui mesmo da Gênese, falando, reestabelecer quer dizer, é porque as ideias se perderam, né? Em algum momento elas iam se perder. Vem o Espiritismo, então, para reestabelecer. É nesse sentido, né, que a gente fala. A base da doutrina espírita é Deus, né? O Espiritismo vem de Deus, é pautado no Evangelho, né? E ele não vem para inventar a roda, não. Ele não vem para inventar coisa nenhuma. Já está tudo escrito no Evangelho. O Espiritismo vem para dar esclarecimento e para fazer a gente ter uma visão completa do Evangelho. Se a gente já tem uma visão completa de uma lei que veio do Espírito mais puro, né, que, que existe no nosso orbe, que é Jesus, a gente entendendo isso por completo não precisa de mais revelação. É por isso, né, também que tem essa perpetuidade do Espiritismo. Eu vou ver se eu acho o texto e coloco lá para a gente no grupo, tá? Para a gente ler isso aí. Talvez tenha Quando mais coisa você interessante. traz assim, essa,
essa forma de pensar em relação à perpetuidade do espiritismo, deixou bem claro que não fala de religião, tipo, nem de espírita, nem de espiritualista, nem de nenhuma doutrina. Fala dos conhecimentos que o espiritismo traz, né? Que se agrega a todo o conhecimento da humanidade, porque ele associa muito com a natureza, não é isso? É isso aí, né? A gente fala aqui de espiritismo, né, desse conjunto de conhecimento que o espiritismo traz, que serve para qualquer pessoa, né? Não importa qual religião, não importa se tem religião ou não, se acredita em Deus ou não, é lei natural. Todo mundo vai nascer, vai morrer, vai desencarnar, vai ir para uma depois da morte do desencarne, né? Vai ir para o local lá que ele tiver afinidade energética, né? Porque tem a lei de atração, vai sofrer ou se beneficiar das consequências dos seus atos, porque tem lei de causa e efeito, vai ter, vai evoluir, querendo ou não, vai evoluir, porque tem lei do progresso, não vai ficar na ociosidade, né, na preguiça a vida inteira, porque tem lei do trabalho. Então, todas aquelas leis que estão lá no Livro dos Espíritos, né, que a gente trouxe algumas aqui agora, são leis naturais, que se aplica a qualquer pessoa, né, espírito ou não. É nesse sentido também que Allan Kardec, os espíritos trazem para nós que o futuro da humanidade não é que todos se tornem espíritas, né? Mas que se tornem pelo menos espiritualistas. Por quê? As verdades do espiritismo, né, essas filosofias, essas ideias que a gente já conhece através do espiritismo, daqui a pouco a ciência estará comprovando e aí não terá como fugir. Se existir a Igreja Católica, vai ter que aceitar que tem reencarnação, que tem vida após a morte, porque vai ter um dia que isso vai ficar comprovado cientificamente. Evangélico, mesma coisa. Umbandista, mesma coisa. Aqueles que não creem em Deus, em vida após a morte, mesma coisa. Veja, né, gente, que como que o progresso da ciência está relacionado também com o progresso da humanidade e como que ele reforça a ideia de Deus. Porque, veja, imagina quando a ciência comprovar a reencarnação. Aqueles que não acreditam em vida após a morte, eles vão passar a acreditar, porque muitos só falam assim, não, eu acredito naquilo que a ciência mostra. Né? Eu não acredito em Deus porque a ciência ainda não provou Deus, né? Que ele existe. Mas pelo menos a reencarnação, vida após a morte, as pessoas sabendo dessas coisas através da evolução da ciência, a mente delas vai abrir mais, consequentemente vamos ter uma ideia mais completa de Deus e as próprias religiões, em vez de negar, elas vão ter que aprender, né, com o espiritismo, com a doutrina espírita. O que vai acontecer? Vai haver uma aproximação. E, obviamente, o número, né, de espíritas mesmo vai aumentar. Isso aí é fato, né? Porque sendo algo que a gente já está falando desde 1850, 60, né? E que a ciência que descubra lá, que comprove 300, 200, 400 anos depois, né? Isso vai trazer uma aproximação. As pessoas vão querer ficar com os especialistas, né? Assim como acontece com a mediunidade, né? Muitas vezes a pessoa que está em outra religião e chega lá no momento que a mediunidade aflora, né? Ela é indicada a procurar o espiritismo, a doutrina espírita. E é engraçado, né? Porque não acredita em reencarnação, não acredita em vida após a morte, não acredita que os espíritos podem se comunicar, mas aparece um fenômeno mediúnico de alguma forma, trazem para o espiritismo. Então é nesse sentido, né, que as coisas vão se caminhar mesmo, vai aumentar essa quantidade. Mais alguém? Tiago, Oi, quando dona ele Silvia. fala que a doutrina espírita vem relembrar, eu acho que esse relembrar está dentro do que vocês estão falando aí mesmo. Porque a gente tem essa consciência, que a gente tem a consciência do certo, do errado. Só que muitas vezes a gente fica tentando mascarar aquilo, né?
E dentro Uhum. do espiritismo, se você levar a sério mesmo e tudo, ele não está mascarando, ele está falando aquilo mesmo abertamente, né? Tanto que, Sim. igual a maioria, não sei, a maioria das religiões, elas já estão cedendo mesmo, entendeu? Já entrando. Você lembra de um caso que eu contei, que eu tinha ido em Pirapama num velório, e o padre que estava lá, para mim ele é espírito tranquilo, que ele falou o tempo todo, ele confortou, Tiago, a família, o tempo todo falando, não falando com essa palavra, espiritismo, mas o jeito que ele estava falando, qualquer um entendia que ele estava falando no espiritismo. Uhum. Entendeu? Por Então quê? eu acho que realmente por isso que ele vem relembrar. É isso mesmo. Pode falar. Por quê? Os padres, né, pastores, quando eles levam a sério mesmo a função, né, vamos dizer assim, eles estudam as outras religiões. E aí, gente, pega um texto igual do Livro dos Espíritos, né, Céu e Inferno, que Allan Kardec traz todo aquele raciocínio, né, claro, objetivo, não tem como. Então, eles têm uma função, né, ali na religião. Vamos pegar o exemplo desse padre, né? Ele tem a função dele, a função, provavelmente a missão ali que ele veio para reencarnar mesmo é ser padre, conduzir ali a sua comunidade e tal. Só que está sendo muito sábio, né, de aceitar, né, ideias novas e conseguir levar, traduzir isso de uma maneira que a religião dele seja, né, que a comunidade, aqueles religiosos ali da doutrina dele, sejam consolados. E é isso que se espera. E é nesse sentido, né, que as coisas vão tendendo para o lado do espiritismo, né? E é nesse sentido também que Allan Kardec traz para nós que o futuro é essa espiritualidade. A gente fala espiritualistas, mas também essa espiritualidade que vem, né, nas outras religiões também. Porque vai ser fato, né, inegável. E aí as pessoas que já têm a mente mais aberta, apenas com a questão filosófica, né, e com o raciocínio lógico aqui que Allan Kardec traz nas obras, se ela lê, ela encanta, né? E eu não duvido, dona Silvia, se eu tiver que apostar, eu aposto que esse padre, ele deve ter lido sim. Pelo menos o Livro dos Espíritos, mas eu apostaria até nas 5 obras básicas de Allan Kardec. Eu também, sim, do jeito que ele estava falando, que ele estava transmitindo o pensamento lá, não tinha, eu acho que realmente ele tinha lido. Sim. Com certeza. Mais alguém, gente? Ô, Tiago, Oi. eu só dei uma olhadinha no chat GPT ali, aí tem Hum, um itemzinho aqui que eu queria ler, pode ler? sim. Aqui, ó. A perpetuidade também se reflete na ideia de que os ensinamentos espíritas não são limitados a uma época ou cultura específica, mas podem ser aplicados em diversas situações e contextos ao longo da história, sempre buscando aprimoramento moral e intelectual da humanidade. Em essência, a perpetuidade do espiritismo sugere que suas verdades são universais e eternas, guiando os seres humanos em sua jornada evolutiva. Isso aí. Maravilha. E olha que fala aí de verdades, né? E quando a gente Sim, fala de revelação, o princípio básico da revelação é o quê? Ela tem que ser verdade. Essa verdade no sentido material, né? Verdade, uma vez verdade, ela não muda, né, gente? Porque se mudar é porque não era verdade antes, né? sim, Aquilo que é verdade é porque já é aquilo mesmo. E é o espiritismo, as leis, né, que o espiritismo traz. E verdade no sentido espiritual é aquilo que vem de Deus, ou seja, coisas boas. Porque o mal é um equívoco, não é? O mal, né, aquela pessoa que é má, aquela que ainda faz maldade, as coisas más, elas não são duradouras. Elas são equívocos. Elas vão, ao longo do tempo, mudar até se transformar numa coisa boa. Ou seja, o mal é mentira.
o bem que é coisa que é verdade, o bom que é verdade. Por quê? Está de acordo com a lei de Deus. E o Espiritismo é isso, né? Por que aí também está falando essa questão da verdade, né? De ser perpétuo, de aplicar para todo mundo? Porque vem de Deus, vem da lei divina. E é legal essa ideia de perpétuo aí que trouxe também, porque antes eu tinha trago aqui numa perspectiva só do futuro, mas se a gente for olhar para o passado também, né? Olha só, a gente estuda o Gênesis, né? Que é o primeiro livro bíblico, com muitas ideias que o Espiritismo explicou depois. Ou seja, aquilo que o Espiritismo traz sempre existiu. Mediunidade sempre existiu. Vida após a morte sempre existiu. Reencarnação sempre existiu. Só que o Espiritismo veio para revelar isso para nós. Isso aí é revelação, assim, no sentido mais certo da palavra. É aquilo que sempre existiu, que está de acordo com a lei de Deus, que a gente não tinha conhecimento e que através da doutrina espírita a gente passa a ter conhecimento e entender. Muito bom. Aqui fala um pedacinho que achei interessante, assim, para a gente entender o que a gente já sabe, né? A continuidade da vida, né, após a morte física, é entendida como um processo de evolução espiritual, onde os indivíduos aprendem e progridem através de múltiplas encarnações. Isso aí. É o básico, a ideia básica, né, do É a do ideia básica. Espiritismo. É o que faz a gente, né, continuar estudando, né, a doutrina para essa aceitação, né, de que há vida após a morte, se a gente não estudar para entender essa diferença que existe entre os seres, né, porque um dia desse, até conversei isso lá na Casa do Caminho no domingo, que eu estava fazendo a leitura, é que uma pessoa que estava conversando comigo falou que ele não acreditava muito, né, que o espírito podia viver outras vidas, né? Aí fui explicar para ele. Eles queriam, na verdade, assim, a diferença que existe entre as pessoas, né? Um que nasce aleijado, um que nasce sadio, um que é rico, que é bonito, né? Aí eu Uhum. expliquei para ele, porque se não existisse o espiritismo, se não fosse uma coisa séria, né? Se não fosse, como que nós iríamos provar, né? Aceitar que Deus é justo, se ele ia fazer cada um de uma forma diferente, se não fosse por mérito, né? Por merecimento de cada um de nós. Ele falou, Uhum. mas eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. Claro que já, por quê? Né, todo mundo já ouviu falar sobre o espiritismo, né? Mas, às vezes, a pessoa não tem uma explicação, assim, que mostra, né, com simplicidade a verdade, né? Porque Deus não E- seria justo se a gente não pudesse progredir através, né, evoluir através dos nossos erros e modificar, né? Então, a gente vai aprendendo aí com as reencarnações. Isso mesmo. E é um dos principais argumentos, né, de Allan Kardec para defender a reencarnação. Sem reencarnação, não conseguimos explicar a justiça e a perfeição divina. Isso mesmo. Provavelmente ele não deve ter escutado desse jeito, não, viu, Eliane? Então, ele falou assim, engraçado, eu nunca ouvi falar assim dessa forma. Ele falou, olha, se a gente for olhar, então por que que o Deus ia fazer um de uma forma, outro de outra? Cadê a justiça? Um pai, por exemplo, Exatamente. quer mais coisa boa para um do que para o outro filho? Se nós somos Uhum. todos filhos de Deus, somos todos irmãos, como que explica essa diferença, né? Tem que ser por merecimento de cada um, senão não teria justiça. Aí ele falou, interessante, é só estudar. Procura uma obra de Allan Kardec, aí que você vai entender. Isso aí. Legal. Mais alguém, gente? Bom, lá no Gênesis bíblico, nós estamos aí no capítulo 4, né, versículo 5, falando sobre Caim e Abel. O versículo 5, a oferta de Caim não chamou a atenção de Deus. Caim irou-se fortemente e descaiu-lhe o semblante. Interessante aqui, né, porque fala da emoção que o Caim sentiu, tá? E até narra, né, a gente consegue imaginar, então,
o personagem, né? O semblante descaído ali, era como se estivesse cabisbaixo, né? Triste, zangado, desmotivado, ou seja, com raiva ali, né? De alguma coisa. Por quê? Para ele, Deus não deu atenção, né? Para o sacrifício dele. Nós já estudamos, né? Sobre o sacrifício dos dois aí. Abel remete ao sacrifício verdadeiro, ao sacrifício da intimidade. Caim remete a um sacrifício material, um sacrifício relacionado em barganhar com Deus, né? Muitas vezes ali negociar, vamos dizer assim. E aí o Caim, então, ele tem essa atitude, né? Isso é muito comum, gente, ainda no nosso dia a dia, porque muitas vezes nós temos noção, né, de que fizemos, de que não fizemos por merecer, de que fizemos de maneira equivocada, e mesmo assim, por orgulho, a gente prefere não admitir e jogar a culpa no outro, e muitas vezes jogar a culpa até em Deus. Tá? Isso acontece. É por isso que eu falo que o Gênesis ele tem muita aplicação no nosso dia a dia. Não sei se vocês perceberam, principalmente depois do capítulo 3, né, que começa a entrar aí o mal, né, o pecado no mundo e tal, a gente começa a ver muitas tendências, né, que surgiram desde aquela época e que perpetuam até hoje. Até por isso, a gente sugeriu aí, né, de estudarmos o item 23, né, então, Gênesis, né, a luz da doutrina espírita, capítulo 5, item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos falar dos tormentos voluntários. Nós começamos a falar disso na semana passada e hoje vamos finalizar aqui então. Gente, por que eu falei, né, para gente dar uma lida nessa parte aqui? Porque aqui vamos falar de dois sentimentos, né, que são muito comuns na nossa vida e que eles levam a esse estado, né, que o Caim ficou ali, tá? Caim ficou irado, né? E se nós olharmos aqui, esses dois sentimentos, que é inveja e ciúme, aconteceu ali com Caim, né? Então vamos ver aqui introdução primeiro, né? E a gente chega para discutir um pouquinho sobre isso. Fala assim no item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na Terra. Quer dizer, a felicidade real, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem até um item falando disso, a felicidade real. Ela ainda não é aqui no nosso planeta. Nós temos uma felicidade relativa, né? Podemos alcançar. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, olha só, gente, paz no coração é a única felicidade real neste mundo. Ele se mostra ávido de tudo o que agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, traz um contexto para nós, né, de que a gente busca felicidade. Essa felicidade parece que quanto mais a gente busca, mais ela foge. Né? Por quê? Porque nós muitas vezes imaginamos uma felicidade que não é uma felicidade real. O poeta Menotti Del Pice, ele fala assim: a felicidade é um pomo
é um fruto, né? Mas na linguagem poética ele usa o pomo. É um pomo que pomos onde não estamos. E sempre estamos onde não pomos. É interessante esse poema porque a gente sempre projeta a felicidade onde a gente não está. É isso que ele quer dizer. Vou ser feliz quando eu tiver um carro. Vou ser feliz quando eu casar. Vou ser feliz quando tiver um filho. Vou ser feliz quando eu tiver dinheiro. Vou ser feliz quando tiver uma casa. Isso é muito comum, né, na nossa vida. Então a gente vai postergando a felicidade e era como se a gente não pudesse viver ela no momento que já estamos. Né? Então a gente não entende esse conceito de felicidade. Era como se fosse isso, tá? E aqui a felicidade real na Terra é a paz do coração. Coração, gente, remete à consciência, né? Meu coração está em paz. Ah, tô leve. Não tô com problema com ninguém, né? Tô de bem com a vida, vamos dizer assim. É a paz do coração. Então essa é uma felicidade real nesse mundo. E aí, isso é uma introdução. Além da gente ficar postergando a felicidade, a gente cria tormentos, ou seja, infelicidades, que está nas nossas mãos evitar. Isso é o quê? Tormento voluntário. Você não precisa passar por isso. Aí você vai lá e passa. Está passando porque quer. Né? Então é o quê? Um tormento voluntário. Aí começa. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Repouso. Estão perpetualmente febricitantes. Perpetualmente, né, com febre, desinquieto, né? E olha só, lá falando antes falamos da perpetuidade do espiritismo, né, que é uma coisa boa, essa perpetuidade aqui já é uma coisa ruim. Enquanto tivermos, então, inveja, ciúme e coisas que derivam da inveja e do ciúme, não teremos, né, tranquilidade. E inveja e ciúme foi o que aconteceu com Caim. Veja que ele coloca aqui, né, o Caim. Vamos voltar no primeiro parágrafo. Ó. Gozos materiais em vez de procurar nos gozos da alma. Qual que era o sacrifício de Caim? Oferecer frutos da terra. Enquanto de Abel foi oferecer frutos da alma, sacrifício da alma. Sacrifício da alma é reforma íntima, é tentar se melhorar. Frutos da terra é procurar a felicidade no mundo, né? No mundo terreno, vamos resumir assim. Quando Caim viu então que o Abel teve uma consequência positiva do ato, ele teve uma atitude de irar-se. Ele ficou com raiva. Então, olha, ele não fez por merecer e ainda ficou com raiva daquele que fez, né? Isso é o quê? Inveja. E ele teve também ciúmes, porque Deus deu atenção para Abel. Ah, Deus esqueceu de mim, né? Inveja e ciúme é o que acontece lá com Caim, né? Caim significa incerto, né, gente? Representa o mal, tá? Inveja e ciúme é muito na nossa vida, tá? O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. O que é isso aqui? Se comparar com os outros, né? Se eclipsar, se comparar com os outros. E hoje, com as redes sociais, a gente tem, né, um sério risco que é a falsa ideia de achar que a vida de todo mundo tá boa e a gente tá ruim. Porque todo mundo, né, só posta coisas boas, momentos felizes, as melhores fotos, os melhores ângulos. E as redes sociais ainda ajudam, né? Porque tem os filtros. Então, se a pessoa está mais ou menos desarrumada, tem os filtros, né? Para deixar com a pele mais bonita, com o cabelo mais bonito, com os dentes mais brancos. Então, projetam uma imagem, uma vida, que na verdade não é uma vida real.
Mas também ninguém quer e nem precisa, né, gente? Ficar aparecendo lá como se fosse um coitado. Só que o problema é a gente mirar isso como se fosse uma vida real e achar que a vida nossa tá ruim, né? O Rossandro Klinge, ele tem uma reflexão bonita sobre isso, que ele fala assim, rede social é foto, né? Ela traz recortes da vida. E a gente recorta e posta lá só as coisas boas. Mas a vida, na verdade, ela é um filme, né? A nossa vida, ela é um filme. Ela tem partes boas, tem partes ruins, tem partes interessantes, tem partes nem tantas, mas que todas fazem parte do nosso processo de aprendizado. E a gente não coloca, né, nas redes sociais essas partes que são mais tristes. E aí dá essa falsa ideia de que a vida de todo mundo tá boa e a minha tá ruim. Isso é o quê? Inveja, né? Eu fazia uma palestra para os jovens, né, falando sobre a questão da estética, né, corporal, essa busca pelo corpo perfeito. E aí eu fiz uma pesquisa que a maioria, né, das cirurgias faciais, né, que as mulheres fizeram aí durante um período, eu fiz essa pesquisa mais ou menos em 2020 por ali. Uma grande procura para ter a boca igual da Angelina Jolie. Gente, olha as buscas, né? E aí, lógico, no meio feminino, no meio masculino também acontece, né? Se a gente olha aí para os anabolizantes, né? Desde a década de 80, os homens também, todos queriam ter o corpo de Arnold Schwarzenegger, né? Do Sylvester Stallone, queria ser musculoso. Então começou aí a febre dos anabolizantes, né? Conhecidos vulgarmente como as bombas. Quer dizer, isso reflete, né? Vamos pegar esse exemplo do anabolizante. Olha, eu quero ter um corpo maravilhoso, de acordo com os padrões da sociedade, sem esforço. Eu não quero fazer academia. Eu não quero acordar cedo, correr, malhar, não. Eu quero o resultado sem ter esforço. É Caim, gente, numa proporção bem menor, né? É o quê? Eu não fiz nada ali para me conectar com Deus, mas eu quero essa conexão. E não vai acontecer, porque é lei natural. Energia positiva sintoniza com energia positiva. Energia negativa com energia negativa. E aí, a gente, para mascarar isso, né, por causa do nosso orgulho, a gente projeta como problema no outro, né? Não sei quem pôs olho gordo, não sei quem tá com inveja de mim. Esse é o mais engraçado, porque é a gente que tá com inveja, mas projeta, não, isso é inveja dos outros. É olho gordo, é não sei o quê, né? E aí interessante, porque existem, né, essas coisas aí da gente absorver energia negativa, né, que a gente chama de olho gordo, de quebrante, não sei o quê. Existe, mas a gente só sintoniza se a nossa energia estiver também na mesma vibração. Ou seja, estando bem conosco mesmo, nada disso nos atinge, né? A inveja, então, ela dá vertigem, né? Os êxitos dos rivais. Quando a gente vê uma pessoa bem, né? Em vez da gente se inspirar para fazer igual, a gente fica com raiva, né? É o Caim. Ele podia se inspirar no Abel, fica com raiva, tá? Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã, talvez, terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Então, essa aflição, né, o tormento voluntário, ele não é uma aflição real dessa que bem-aventurados os aflitos. É uma coisa que a gente está caçando. Então, não é bem-aventurança, não, né? E o final, o contrário se poupa, aquele que sabe encontrar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é,
Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Comunicação de fé, né? Gente, ciúme e inveja, então, é tormento voluntário, tá? Derivam do orgulho e do egoísmo, né? Como todos os defeitos, mas esses são muito nítidos. Por quê? Ciúme, né? Ah, fulano tá me traindo. Quer dizer, eu não posso ser prejudicado de jeito nenhum. É o medo, né? De ser passado para trás, tá? Inveja. Fulano tem, mas eu não tenho. Por que que ele tem e eu não tenho? Orgulho. Isso é o Caim em nós, tá? Gente, como nós estamos na dualidade do mundo, né? Caim e Abel são o quê? Frutos, então, de Adão e Eva, né? Adão e Eva é o quê? Nossa razão e nossa e nossos sentimentos. Caim e Abel são frutos, então, da nossa razão e do nosso sentimento. Então, ora nós temos atitudes Caim, ora nós temos atitudes Abel. Ciúme e inveja é típica atitude Caim, tá? Por isso, nós trouxemos aqui para nossa reflexão. Você ia comentar, Eliane? Não, 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 não. Ah, tá. Alguém, gente? Débora, você Eu tinha para... Ô, Tiago, Oi, dona Cíntia. a Débora não. Não, é porque a Débora, semana passada, ela fez um comentário, né, sobre Uhum, Abel. E uhum, Abel, no caso aí, o sacrifício de Abel seria um tormento voluntário, porque ele, em defesa do pai e da mãe, porque tudo que ele foi mostrar para Deus, que queria que Deus perdoasse o pai e a mãe dele, né? Então ele fez esse sacrifício, que o outro ficou com raiva que Deus aceitou. Então, no caso aí, o Abel, isso foi o tormento voluntário, porque ele não precisava passar por aquilo e fez aquilo. Como é que eu não entendi? Foi isso. Só que eu a não diria Débora que não foi. vai explicar, porque pode falar, É, eu entendi. Tiago, Eu pode queria falar. até. Tá. Eu entendi. Eu queria até chamar a Débora para a gente voltar na discussão, mas qualquer coisa na outra semana a gente inicia. Nesse ponto aí que a senhora trouxe, dona Silvia, É a pedido. eu acho Tá. eu acho que o Abel ele teve uma consequência que ele não merecia. Eu, porque que tormento, né, é a gente mesmo trazer sofrimento para a gente. Mas o Abel ele não fez aquilo com a ideia de trazer um sofrimento. Ele não foi buscar um sofrimento, ele foi buscar, né, uma salvação. Ele foi fazer um sacrifício verdadeiro, um sacrifício espiritual. Ele foi fruto, Há né, uma vamos dizer assim. solução, né? Ele não. Isso. Ah, Isso. Ele foi fruto, vamos, entre aspas, né, gente, de uma injustiça. Ele foi vítima, né, vamos dizer assim, do Caim. Quem trouxe tormento voluntário para si mesmo foi o Caim. Porque, veja, mesmo Deus falando com ele, né, Deus deu atenção para Abel. Vamos lembrar, Deus deu atenção para o Abel, sintonizou com ele e tal. Mas quando ele viu, Deus viu Caim triste, ele aproxima de Caim. Por que você irou, né? Isso é a misericórdia de Deus agindo. Por que você irou? Por que isso aconteceu e tal. Mesmo com esse amparo, o, o Caim ainda escolheu fazer o mal. Então, quando ele escolheu fazer o mal, ele trouxe, né, para ele mesmo um tormento voluntário. Então, nesse sentido de tormento voluntário que a gente está trazendo aqui, foi o Caim mesmo que buscou para ele, né, um tormento. A gente pode voltar com essa discussão no início da entendi, outra Tiago. semana? É isso.
É porque ela tá ouvindo, mas ela tá, a Alice hoje não tá dando tempo, aí ela, Uhum. semana que vem, nós falamos mais sobre isso, que eu, e Helena também queria entender, e acho que Lê saiu fora, e agora, Saiu, é. Isso. A gente volta então com essa parte, tá bom? Pessoal, deu nossa hora então. Vamos finalizar com a nossa prece. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, né, de mais uma vez estarmos aqui estudando, buscando conhecimento, buscando ferramentas, né, para melhorar a nós mesmos. Que a paz e o amor de Jesus estejam em nossos corações, nos nossos lares, no nosso mundo inteiro. Que nós possamos, Senhor, sermos instrumentos da vossa paz, onde estivermos. Que assim seja. Que assim seja. Até semana que vem, gente. Muito obrigado. boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Obrigada. Você vem. Com Deus. Boa noite, obrigada.